Só falar. Bom dia a todos, que possamos estar em paz, para que a gente aproveite esse momento de reflexão, que a casa se manteve nos ajudando aí com esse canal do YouTube, para que as boas mensagens chegassem até nossos lares e nos ajudassem neste período que precisamos tanto de uma reflexão interior. Que nós possamos então, agora fazendo uma oração, pedindo ao Pai, a Jesus, guia da humanidade, do nosso planeta, aos amigos protetores dessa casa, que nos ampare, nos fortaleça e que nós possamos realmente aproveitar este momento de isolamento tão necessário para uma reflexão interior e que possamos pensar nos ensinamentos do Mestre de amar, que ainda estamos com alguma dificuldade de fazer, mas que a gente possa ter este aprendizado neste período de reflexão interior. Que a paz esteja com todos nós e que o nosso companheiro da casa, o Elis Costa, possa fazer então a reflexão da manhã de hoje. Que assim seja. Muito obrigado. Bom dia, meus irmãos e amigos, muita paz. Gostaria de saudá-los. Até ensaiei no espelho, né? Mas não vou fazer aqui não, porque a minha netinha, quando nos sauda pelo WhatsApp, ela pisca, fecha o olho, faz com o canto de boca, diz que beija a bochecha de um lado, inverte a posição e depois faz assim, nos abraça e diz assim: eu te saúdo em nome do Cristo. Nós ensaiamos, mas não fizemos, porque ela, 4 anos, fica bonitinha, né? O vovô dela não vai ficar tão bonitinho assim. Mas, de qualquer maneira, nós saudamos a todos com muito carinho, com muita alegria, nesses tempos de reclusão em que a casa nos chega através do canal do WhatsApp, numa reflexão. Na manhã de hoje, nós estamos com a indicação da direção doutrinária da casa de refletir sobre a lição da Joana de Ângeles, muito oportuna nesses momentos em que nós vivemos, né? Porque vai nos falar das interferências espirituais. E a Joana faz um preâmbulo na lição que ela nos traz e que nós vamos refletir, onde ela diz assim: ora mais, cultiva sentimentos de ternura e de amor que produzem hormônios geradores de paz e alegria. Nós não paramos para pensar nisso, né? Claro que aí nós fomos pesquisar, né, nos sites aí que a internet nos possibilita, o que seria os hormônios, e aparece lá os hormônios da felicidade, né? Do ponto de vista científico, ele vai produzir as endorfinas, a dopamina, a serotonina, a ocitolicina, quando nós temos um sentimento de felicidade. E aí então os exemplos normais e naturais, quando nós estamos apaixonados, quando ganhamos um bom emprego, ou seja, tudo aquilo que nos motiva a uma satisfação interior do ponto de vista encarnado. Nós espíritas, nós que entendemos, né, a eternidade da vida, nós sabemos que a oração vai fazer efeito de tudo isso. Ou seja, a capacidade que tem o nosso espírito de produzir no corpo somático energias revitalizantes que nesse momento são extremamente importantes. Da pouco a companheira que está gravando a palestra nos contou o que ela recebeu, atribuído a Madre Teresa de Calcutá, né? Que um repórter chegou para ela e disse: Madre, você em meio a tantas doenças, tantas moléstias, e ela lidava com leprosos, né, aidéticos, pessoas realmente altamente comprometidas, e o que ela fazia para se imunizar, já que ela não tinha muito dinheiro? Ela falou que tinha água e sabão, né, e amor no coração. Então, isso é o suficiente para que nós nos imunizemos. Então, neste momento de pandemia física no planeta, nós vamos conservar em nós a harmonia e o desejo do bem. E isso vai nos livrar de muitas coisas. E na interferência espiritual, a Joana começa dizendo assim:
delicado capítulo do comportamento humano é o que diz respeito às interferências dos espíritos nas existências físicas daqueles que caminham pelo carreiro carnal no seu processo evolutivo. Ou seja, já está chamando a atenção para aquilo que ficou muito marcado quando veio a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, a grande revelação que Kardec fez. Ou seja, existe um mundo espiritual, que depois, inclusive, na observação que ele fazia, ele viu que eram os espíritos, e esses próprios espíritos, quando perguntado, Kardec pergunta a ele, quem são vós? Ele diz assim, nós somos aqueles que viveram na Terra. É nós aí, né? Ou seja, somos nós mesmos, reencarnados e desencarnados. E a doutrina revela, então, que existe um mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados, que estão, inclusive, todos envolvidos no mesmo fluido universal, que é o pensamento divino. Então, nós estamos em comunhão permanente com os espíritos encarnados e com os seres encarnados. Aí fazemos a conta, né? 7 bilhões e 500 de encarnados, 3 para cada um, nós estaríamos falando em quase 30 milhões de desencarnados. É muita gente para conviver conosco. E a Joana chama a atenção para isso. E diz mais, ignorada de alguma forma, embora sistematicamente sempre houvesse acontecido, porém sem um conhecimento formulado, um fato de experiências em incontáveis, pudesse assegurar que são muito mais numerosos do que pensa, sendo muito maior o número dos que lhes são vítimas, identificando-os ou não. Afirmamos-nos que é tão constante que se poderia informar que são os desencarnados responsáveis por grande número das ocorrências humanas. E aí nós vamos a Kardec. Uma das questões mais clássicas da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, lição 459, quando Kardec vai falar da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pensou, aquilo se transformou numa emoção e vai se transformar numa atitude. Então, Kardec pergunta, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Da pouco, nós ouvíamos de uma companheira, uma palestra, e que ela diz que às vezes nós não queremos, parece que o pensamento foge, a gente tem que buscar, é meu. Buscar para quê? Buscar para controlar. Por quê? No nível que nós estamos, infelizmente, não estamos pensando muito bem ainda. Então, quando observamos que sai de nós um pensamento não muito bom, busca ele de volta, busca e reeduca o pensamento. Né? Então, os espíritos respondem a Kardec, muito mais do que imaginais, influencia a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Nessa convivência, aí diz assim, mas será que pode o espírito ficar dirigindo? Pode. Daqui na Terra a gente não vive querendo dirigir os outros? Cada um querendo tomar conta do outro, querendo que o outro faça exatamente aquilo que ele quer? Da pouco a minha filha telefonou e falou assim, eu recebi um negócio interessante aqui na internet. O que que é? Um amigo diz assim, o meu amigo agora acha que eu sou o Aladim. Fala, mas por quê? Toda hora minha mulher pergunta, me pede uma coisa. Então, é o tempo da convivência. Um dia ouvíamos o Divaldo e ele dizia assim, esse tempo é fantástico, porque é o tempo que nós voltamos para o lar. Por que voltamos para o lar, dizia o Divaldo? Porque na sociedade que estávamos vivendo, e que ainda não passou, vai continuar vivendo por um tempo grande, porque não é passe de mágica não, tá, gente? Quando acabar isso aí, não vai todo mundo estar regenerado, não. Está todo mundo agora chamando a atenção que é preciso mudar. O caminho que estava indo não estava legal. Né? É aquela passagem do Cristo, parecia cego conduzindo outro cego em direção ao buraco. É o que nós estamos vivendo nessa ânsia desenfreada de adquirir as coisas, adquirir, de ter. E dizia o Divaldo que o nosso lar se transformou num lugar onde nós íamos dormir.
e às vezes nem sempre íamos, né? Então, essa convivência com os espíritos, ela é muito presente, ela é muito forte e ela é muito grande, diz a Joana, continua a Joana. Nem sempre, porém, ocorre de maneira insólita, clara, obsessiva, com caráter de subjugação. Tem lugar de maneira sutil, mediante a invasão do campo mental, a transmissão do pessimismo, da melancolia, do autodepreciamento, das calúnias, maledicências, comentários desairosos, que geram uma psicosfera doentia própria para nutrir-se. Os espíritos infelicitados, quando se pergunta por que eles infelicitam, pergunta ao Kardec, porque eles querem que todo mundo esteja do jeito que eles estão, infelizes. Então, essa colocação que a Joana faz é muito importante. Eles vão lá no campo mental, eles vão atuar lá, porque nós temos, inclusive, às vezes, né, a mania de dizer que nós estamos submetidos à vontade dos nossos obsessores. É uma maneira, inclusive, de tirar a responsabilidade. E aí a gente vai em Paulo de Tarso, o grande apóstolo, que diz: nós somos tentados a não ser nas nossas próprias concupiscências, ou seja, só somos tentados naquilo que somos atraídos. Se uma coisa não nos atrai, se uma coisa não nos comove, se uma coisa não nos move, nós não somos atraídos a ela. Mas os obsessores, muito sorrateiramente, muito inteligentemente, eles vão buscar exatamente o motivo que mais nos toca. Se é a vaidade, se é o desejo da ganância, se é a posse do ouro, se é o poder, e começa a incentivar aquilo em nós. Se é, inclusive, o medo, o pessimismo. Quantas vezes, né, nós nos vemos numa posição que, de repente, nos bate um sentimento que não é nosso. Chegou de repente, um pessimismo diante da vida, ou porque estamos em condições econômicas e financeiras ruins, ou porque já nos achamos velhos, ou porque nós fomos desprezados numa posição no nosso emprego, ou então por nada, por um motivo de nada, nós estamos lá, estamos bem, e de repente nos sentimos naquela dor, naquela aflição. O que fazer nessa hora? É a prece. Ouvimos o Haroldo Dutra outro dia, faz prece de hora em hora. Faz como dose homeopática, de 15 em 15 minutos. E aí, o que nós vamos entender em relação à prece? Isso não é uma coisa mística. A prece, na realidade, é uma emissão do nosso pensamento, que tem força, que tem vida, que é uma coisa real, já comprovada cientificamente, e que vai vibrar no éter universal. Toda vez que nós pensamos, e aí nós recomendamos para esse período que nós estamos com mais tempo, o capítulo 14 do livro A Gênese de Allan Kardec, quando ele vai falar do pensamento, né? Da ação do pensamento nas criações fluídicas. Então, quando nós pensamos, nós emitimos para o universo o nosso pensamento, que André Luiz também define, né, como sendo uma criação mental, e isso aí fica disponibilizado para qualquer um que tenha acesso. Quem quiser entrar na mesma vibração, vai pegar aquele pensamento. O que ele vai fazer dele? Se nós emitimos o bem, se nós emitimos o amor, se nós emitimos a paz, quem é que vai ter acesso a esse pensamento? Os bons espíritos, os espíritos generosos. Ainda há pouco conversávamos com nossa esposa, né? Nesses tempos que correm, como é que está a situação? E nós temos ouvido muita coisa, internet, palestras, comentários, todo mundo falando, todo mundo comentando, da situação grave, da pandemia, dos cuidados que tem, usa máscara, não usa máscara, as comunidades carentes, como é que elas estão, a nossa própria casa, inclusive, pediu socorro em relação à nossa comunidade querida da Rocinha.
né, porque nós estamos impedidos de atuar diretamente lá. Então foi distribuído aí o Vale Alimentação, então já inclusive espalhamos na nossa rede social com os familiares, já muitos se manifestaram, colaborando, é o ato de solidariedade. Então esse é o movimento da terra. Os governos se movimentando, as famílias se movimentando, os médicos se movimentando, os enfermeiros, todo mundo colaborando de uma forma muito intensa, muito humanitária. Mas nós não paramos para pensar que o mundo espiritual também está agindo. Tanto agindo o mundo espiritual inferior, quanto agindo o mundo espiritual superior, coordenado por quem? Pelo Cristo de Deus, que está no comando, inclusive. Quando nós estudamos lá na Gênesis da presciência de Jesus, ele já sabia que isso ia acontecer. Por quê? Alguém criou isso? Não. Ele, sabendo que as nossas emoções estavam nos conduzindo para esse estado de coisa, ia chegar um momento que não ia dar outra coisa. E deu. Mas só que aí eles já estão trabalhando. Só pegar as mensagens que estão chegando, é o Dr. Bezerra falando, é o Emmanuel falando, é o próprio Kardec lá atrás falando, o Dr. Demer falando, todo mundo já prevendo que nós tínhamos que nos munir de quê? De coragem, de fé, de paciência, de boa vontade, de espírito, de fraternidade, porque do jeito que estava indo ia chegar nesse ponto. Mas será que somente são os espíritos inferiores, que é comumente chamado de obsessores, atuam e agem no nosso psiquismo? Será que nós estamos entregues apenas daqueles que espalharam, né, através das mentes dos menos vigilantes, dos menos avisados, né, a ideia dessa situação de calamidade, de dor, de sofrimento, de insegurança, de tristeza, de medo, de angústia? Será que os bons espíritos não estão atuando também? E conversavam com a nossa companheira. Claro que eles estão atuando. E aí, qual a parte que nos cabe? Está a campanha aqui, né? O valor de servir. Como é que nós podemos servir nesse momento? Nós espíritas cristãos, nós que entendemos a mensagem de Jesus e sabemos que ele é o guia e modelo da nossa humanidade e que ele é o gestor, inclusive, que está dirigindo o nosso planeta. Como é que nós podemos agir nesse momento? Aí nós temos uma dupla responsabilidade, como espírita cristão que nós somos. Primeiro, o seguinte: se eu me desconstruo, se eu me apavoro, se eu guardo um sentimento de rancor, ou então é de ódio, porque nesses tempos também está socializando essas questões para os embates políticos, os embates sociais, os interesses mesquinhos, está tudo colocado aí, porque é próprio ainda do estágio que o ser humano se encontra. Mas eu, como espírita, que contribuição eu vou dar? E aí eu relembro, né, quando nós sempre gostamos de citar, né, quando a Sheila, o espírito luminoso, que se apresenta com os perfumes das flores, estava encarnada, ela era uma enfermeira, e naquele tempo as guerras se davam, né, com as minas, com as granadas, e ela, como enfermeira da Cruz Vermelha, assistia os soldados que iam caindo nos embates, dos combates, né? E ela ia como enfermeira socorrendo, amparando, e de repente uma granada explode nela própria, Sheila, e ela desencarna. E consta que o mentor espiritual que assistia do outro lado os trabalhos que viam sendo desenvolvidos, disse assim: não para não, Sheila, que aqui também tem muito serviço. Então, como é que nós podemos contribuir? Emitindo um pensamento de paz, de harmonia, para quê? Para que os espíritos que estão atuando no socorro às almas que estão desencarnando de uma forma dramática, de uma forma dura, de uma forma realmente que traz uma angústia muito grande, possa atender e pegar dos fluidos que nós estamos emitindo de amorosidade para socorrer essas pessoas. E a outra posição seria do espírita que tem medo
ainda vai fazer deslocar um benfeitor para atender aquele que tinha que estar ajudando. Já pararam para pensar nisso? O compromisso que nós temos? Então, a Joana continua. Toda ocorrência malsã é trabalhada na erraticidade inferior, onde se amontou os infelizes que ora se comprazem em perseguir e malsinar. Então, eles estão aí, trabalhando para desenvolver sentimentos de inveja, sentimentos de vingança, prevenções e perseguições doentias caracterizam imensa faixa de desencarnados que se envolvem no comportamento humano e geram situações embaraçosas e agressivas, desalmadas, porque os impulsos internos estão fora do comando do próprio self. Esse controle passa a ser realizado pela mente do invasor odiento que a amplia à medida que o tempo passa. Então, é um compromisso que nós temos. Vamos vigiar e orar. Vigiar e orar o quê? O nosso pensamento. Não entrar aí no modernismo do jovem, nessa vibe, né, das coisas desconectadas, dos pensamentos malsãos. Porque se a gente entrar na rede social hoje em dia, nós vamos encontrar de tudo ainda, né? Vamos encontrar as coisas mais sem nexo, as mais sem sentido possível. O que é que nós vamos escolher? Né? Por que nós vamos nos colocar realmente na situação daquele que ora? A oração é uma emissão fluídica para o mundo espiritual, de paz, de amor, de bons sentimentos, que vai neutralizar esses sentimentos que estão colocados aí. De imediato, de Joana, quando assim ocorre, os espíritos generosos acercam-se e passam a influenciar emocionalmente e mentalmente com belezas e mais agradáveis, estado de euforia e bem-sucedidas realizações. Aí nós vamos ao livro dos Espíritos de novo. Né? Quando Kardec percebeu com aqueles que ele estava lidando ao fazer as entrevistas que ele fazia, que resultou, né, na codificação da doutrina dos espíritos. Ele observou que os espíritos falavam e nem todos falavam a mesma coisa. E nem todos falavam do bem. Tinha alguns que falavam do mal, falavam de ódio, falavam de rancor, falavam de dor, falavam de tristeza. E aí então ele faz a famosa, né, famosa escala espírita, que vai da questão, anota aí, questão 100 do Livro dos Espíritos até a questão 112. Quem quiser saber quem nós somos, nós encarnados, e quem são esses bilhões que estão desencarnados, é só estudar essas questões. E na 101, que ele fala do espírito da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, a gente vai se ater apenas ao item 102 dos espíritos puros. Tem espírito puro? Tem espírito ruim? Tem espírito perverso? Tem. Vai na 400 lá do Livro dos Espíritos, que trata do sono e dos sonhos, e vai ver que, inclusive, diz Kardec, né, com as palavras dele, que nós vamos falar de memória, né, que às vezes, quando dormimos, vamos beber em fontes ainda incalculáveis, inegáveis de perversidade e desamor. É por isso que quando a gente abre, às vezes, o jornal, vê a televisão, ou chega alguma coisa na internet, meu Deus, como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Porque já não é muito bom. Quando dorme, ainda vai pegar outras informações com quem não serve, né? Aí vem essa coisa tenebrosa. Mas, por outro lado, também podemos dormir, ir por braço dos nossos familiares, amigos, dos espíritos benfeitores. E aí uma coisa que eu não perguntei à minha avó, quando encarnada, agora ela está reencarnada, se eu perguntar ela não vai saber, que é uma criança, né? E que ela dizia assim, quando a gente acordava muito feliz, muito alegre, ela dizia assim, sonhou com um passarinho no rabo verde. Mas o fato é que a gente teve uma noite de paz, uma noite de boa convivência na espiritualidade. Quando dormimos, podemos fazer esse exercício. Os bons espíritos estão aí. A quem nós vamos ligar?
até hoje, né? Nesses dias que correm. Aos bons, através de quê? Dos bons pensamentos. Pode-se asseverar que, de acordo com a mente, com os pensamentos, ocorrências semelhantes têm lugar no corpo através da somatização. Ou seja, vamos transferir do espírito, via perispírito, né, para o nosso corpo somático. Se estamos transferindo para o nosso corpo somático bons pensamentos, bons sentimentos, né, boas imagens que são trazidas das boas leituras, das boas reflexões, estamos criando aqueles hormônios que a Joana fala da felicidade, ou seja, ajudando na imunização do nosso corpo, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos. Os perturbadores espirituais vigiam as nascentes do coração das suas possíveis vítimas, a fim de dominá-las depois. Vou repetir, hein? Os perturbadores espirituais vigiam as nascentes do coração das suas possíveis vítimas, a fim de dominá-las depois. Ou seja, não quer que a gente fique pensando no bem, não. Eles não querem que a gente tenha boas leituras. Eles não querem que a gente esteja em paz, que a gente esteja atraídos pelo amor, pela harmonização. Tem uma história muito interessante de uma amiga minha, que tinha um irmão mais velho dela, pessoa muito íntegra, muito capaz, mas que por outras razões lá meio que se desencantou da doutrina espírita e se recolheu aos seus estudos, à sua própria casa, e continua sendo uma pessoa extremamente íntegra, mas dizia assim, não vou na casa da minha irmã fulana não, porque lá se reza muito. Toda hora ela está fazendo oração, né? Então eu evito de lá. E aí passou o tempo, desencarnou, foi para o mundo espiritual, e por revelações mediúnicas, né, se teve a informação de que pelos méritos de bondade, de honestidade, de dignidade dele, ele estava acolhido no mundo espiritual, sendo cuidado, sendo tratado, e já estava sendo recuperado, e que já estava agora com um trabalhinho a ser desenvolvido. Aí a pessoa perguntou, mas qual é o trabalho? Agora ele pega as preces que chegam do mundo encarnado e analisa qual o direcionamento que você vai ser dado. Então, a questão é essa, né? Então, a Joana continua. É certo que existe expressivo número de enfermidades físicas, emocionais e psíquicas que servem de provações ou de expiações da criatura na sociedade terrestre, em razão do seu estágio de inferioridade. No entanto, mesclando-se com essas doenças ou simulando-as, espíritos inimigos do bem são responsáveis pela sua instalação ou piora quando possui a sua gênese orgânica. Então, trazemos nós a gênese orgânica, deixamos que os espíritos maus nos influenciem, então nós aumentamos aquilo que, né, não estava no programa. Agora, uma coisa é certa, né? Vamos ter medo da pandemia? Não, não vamos ter medo. Vamos ter cuidado. Por quê? Por duas razões. Primeiro, a responsabilidade nossa com o nosso veículo físico é muito grande, extremamente grande, né? Ele é trabalhado, né? Ali no capítulo que o André Luiz fala do reencarno de Sigismundo, fica bem claro como é que é trabalhado o corpo material, a trabalheira, são engenheiros siderais, são técnicos, são benfeitores, alinhando questões de ódio, de rancor, de maldade, reformulando os projetos do corpo físico, dimensionando para as atividades que nós vamos desenvolver, tudo isso é trabalhado. Então temos que preservar isso, inclusive porque isso é a ferramenta que nós temos para o nosso progresso. Depois tem uma responsabilidade nossa para com os nossos irmãos de humanidade. Se eu tenho o meu, ele é importante, o do meu irmão é importante também, então eu tenho que ajudá-lo a preservá-lo, né? Agora, se estiver no meu karma, se estiver na minha programação, eu tiver com os devidos cuidados e vier a desencarnar,
apenas houve uma passagem de um mundo para o outro. A minha vida continua, a minha vida prossegue. E que eu possa fazê-la prosseguir de uma maneira muito lúcida, de uma maneira muito consciente, para chegar lá, inclusive, e entrar na ativa de novo do trabalho e poder contribuir. Não deixando acumular em mim um sentimento de medo, de pessimismo, né? E que me leve, inclusive, a uma depressão durante esse confinamento, que é muito, muito grande, para alguns, inclusive, é complexo, complicado, né? Mas que a gente possa aproveitar isso para estudar, para refletir, para mergulhar para dentro de nós mesmos, para quando sair desse estágio, sairmos efetivamente melhores. Ora mais, cultiva sentimentos de ternura e amor que produzem hormônios geradores de paz e alegria. Volto ela a repetir. Ora mais, cultiva sentimentos de ternura e de amor. É o gesto carinhoso na netinha que chega, né? É a palavra amorosa que a gente direciona para as pessoas mais velhas. Uma amiga minha disse que está fazendo a programação de ligar para os mais velhos. Eu não quero receber o telefonema dela, não, por favor. Né? Porque é o momento que essas pessoas estão mais fragilizadas, estão mais amedrontadas. Né? Muitos companheiros estão desencarnando nesse período, fruto da pandemia, outros que já estavam na programação dele. Vamos orar por eles, vão ter um carinho, ter uma ternura, um amor muito grande, porque isso, além de gerar alegria naquele que recebe, passa primeiro por nós. Nós somos os primeiros beneficiários desses momentos em que nós somos agraciados. Né? E continua Joana. Tu és o responsável pelas ocorrências em que tu vês envolvido. Vou repetir. Tu és o responsável pelas ocorrências em que te vês envolvido. Mantém a resignação dinâmica, isto é, submete-se no ar, mas age com retidão e persevera no bem, desse modo conseguindo manter o equilíbrio. Vou repetir, primeiro que eu li mal a beça, e segundo, que a frase é muito importante. Mantém a resignação dinâmica. Resignação não é ficar parado, não. Resignação dinâmica, ativa, trabalhada em prol do nosso próximo. Isto é, submete-te, mas age com retidão e persevera no bem, desse modo conseguindo manter o equilíbrio. Cada vez que te libertares de uma situação deplorável, sentirás força e coragem para crescer na direção de Deus. Sintoniza com amor e serás aureolado de paz, encerra Joana a sua lição. E aproveitando, eu gostaria de trazer aqui do livro Espírito da Verdade. Esse livro é um livro muito bonito, muito interessante, autores diversos que comentavam lições do Evangelho segundo o Espiritismo ao tempo que o nosso companheiro Francisco Xavier estava encarnado e realizava as reuniões de estudos no centro que ele dirigia. E o André Luiz nos traz aqui uma lição que ele deu por título Cura Espiritual. Está comentando o capítulo 26 do Evangelho, o item 1. E ele diz assim, comece orando. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Vou ler de novo, né? Tem muito impaciente por aí. Está falando com vocês um deles. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde a confiança. A dúvida deita raios de morte. Guarda a confiança.
a dúvida deita raios de morte. Não critiques, a censura é choque nos agentes da afinidade. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserva a brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Vai desenvolver um trabalho, a palavra agressiva prende, não sai do lugar. Né? Então conserva a brandura. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajuda espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Se você cultiva um desafeto e tem aversão a ele, todo sentimento que sai, sai de você. E quando ele sai de você, até quando você corre para buscar de volta, mas quando ele sai, já sai fazendo um desequilíbrio total em todos os seus chakras, dando ao seu perispírito uma condição de desequilíbrio. Então, ele recomenda, não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Então, você vibra com esse desafeto, com rancor, com ódio, com ciúme, com mágoa, com tristeza, o que for, você já está desestruturando o seu próprio corpo perispiritual. E termina o André Luiz. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Qualquer tipo de doença, física ou moral, se coloca na posição dele e veja, toda a cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Que Deus nos abençoe, que nós estejamos muita paz, muita harmonia, e lembrando apenas quando Jesus caminhava sobre as águas, mar revolto, e que os apóstolos acharam que se tratava de um fantasma, ele diz, não temais, sou eu. Agradecemos ao Welles pelos esclarecimentos, pela ótima reflexão desta manhã. E agora, já pacificados, entendendo a necessidade que nós temos de, estando aqui no planeta, a necessidade em nossas mãos de construir um mundo melhor a partir de nossa construção interior. Que possamos estar fortalecidos, amparados, através de todos os ensinamentos da doutrina espírita, através do apoio que temos dos amigos protetores, entendendo que o momento é de servir, entendendo que o momento é de construção e, principalmente, amando, porque é através do amor que nós vamos reconstruir. Que a paz esteja com todos. Agradecemos a Deus, ao amado Mestre, aos amigos protetores dessa casa, onde nós pedimos a autorização para encerrar esta manhã de hoje. Muito obrigada e que possamos estar em breve reunidos. Que assim seja.